Olá, paz do Senhor. Meu nome é Ivânio, sou líder do PG da Líder de Casais, do PG Belvedere, juntamente com a minha esposa Cristina. Convido a todos para acompanhar a leitura a partir de hoje, 2 Reis, capítulo 24, a 1 Crônicas, capítulo 2. Nos dias de Joaquim, subiu Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra ele. E Joaquim ficou 3 anos seu servo. Depois se virou e se revoltou contra ele. Deus enviou contra Joaquim as tropas dos caldeus, e as tropas dos sírios, e as tropas dos moabitas, e as tropas dos filhos de Amon, e as enviou contra Judá, para o destruir conforme a palavra que o Senhor falará pelo ministério de seus servos, os profetas. E na verdade, conforme o mandado do Senhor, assim sucedeu a Judá, que o tirou de diante da sua face, por causa dos pecados de Manassés, conforme tudo quanto fizera. Como também por causa do sangue inocente que derramou, enchendo a Jerusalém de sangue inocente. Por isso o Senhor não o quis perdoar. Ora, o mais dos atos de Joaquim e tudo quanto fez porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E Joaquim dormiu com seus pais, e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. E o rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei da Babilônia tomou tudo quanto era do rei do Egito, desde o rio do Egito até ao rio Eufrates. Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Neusta, filha de Eunatã de Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera seu pai. Naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Também veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra a cidade, quando já os seus servos a estavam cercando. Então saiu Joaquim, rei de Judá, ao rei de Babilônia, ele e sua mãe, e seus servos, e seus príncipes, e seus eunucos, e o rei de Babilônia. O levou preso no ano 8º do seu reinado. E tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei. E fendeu todos os utensílios de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, no templo do Senhor, como o Senhor tinha dito. E transportou a toda a Jerusalém, como também todos os príncipes e todos os homens valorosos, 10.000 presos e todos os carpinteiros e ferreiros. Ninguém ficou senão o povo pobre da terra. Assim, transportou Joaquim para a Babilônia, como também a mãe do rei e as mulheres do rei. E os seus eunucos e os poderosos da terra levou presos de Jerusalém à Babilônia. E todos os homens valentes até 7.000, e carpinteiros e ferreiros até 1.000, todos eles destroços na guerra. A estes o rei de Babilônia levou presos para a Babilônia. E o rei de Babilônia estabeleceu rei, em lugar de Joaquim, ao tio deste Matanias. Ele mudou o nome para Zedequias. Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Hamutal, filha de Jeremias de Libna. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Joaquim. Pois assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até os rejeitar de diante de sua face. E Zedequias se revoltou contra o rei de Babilônia. Capítulo 25. E sucedeu que, no 9º ano do reinado de Zedequias, no mês 10º aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. E a cidade foi sitiada até o 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, nem havia pão para o povo da terra. Então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros, junto ao jardim do rei. Porque os caldeus estavam contra a cidade em redor.
e o rei se foi pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dispersou. E tomaram o rei e o fizeram subir ao rei da Babilônia a Ribla, e procederam contra ele. E os filhos de Zedequias degolaram diante dos seus olhos, e vazaram os olhos a Zedequias, e o ataram com 2 cadeiras de bronze, e o levaram à Babilônia. E no 5º mês, no 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia, a Jerusalém. E queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Todas as casas dos grandes igualmente queimou. E todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda derribou os muros em redor de Jerusalém. E o mais do povo que deixaram ficar na cidade, e os rebeldes que se renderam ao rei de Babilônia, e o mais da multidão, Nebuzaradã, o capitão da guarda, levou presos. Porém, os mais pobres da terra deixou o capitão da guarda ficar alguns para vinheiros e para lavradores. Quebraram mais os caldeus as colunas de cobre e que estavam na casa do Senhor, como também as bases e o mar de cobre, que estavam na casa do Senhor, e levaram o seu bronze para a Babilônia. Também tomaram as caldeiras e as pás, e os apagadores, e os perfumadores, e todos os utensílios de cobre com que se ministrava. Também o capitão da guarda tomou os braseiros e as bacias e tudo mais que era de puro ouro ou de prata. As 2 colunas, o mar e as bases que Salomão fizera para a casa do Senhor, o peso do cobre de todos esses utensílios era incalculável. A altura de uma coluna era de 18 côvados, e sobre ela havia um capitel de cobres, e de altura tinha o capitel 3 côvados, e a rede e as romãs em roda de capitel, tudo era de cobre. E semelhante a esta era a outra coluna com a rede. Também o capitão da guarda tomou a Seraías, primeiro sacerdote, e a Safonias, segundo sacerdote, e aos 3 guardas do umbral da porta. E da cidade tomou a um eunuco, que tinha cargo da gente de guerra, e a 5 homens dos que viam a face do rei, e se acharam na cidade, como também ao escrivão-mor do exército, que registrava o povo da terra para a guerra, e a 60 homens do povo da terra que se acharam na cidade. E tomando-os, Nebuzaradã, o capitão da guarda, os trouxe ao rei de Babilônia a Ribla. E o rei de Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Emate. E Judá foi levado preso para fora de sua terra. Porém, quanto ao povo que ficava na terra de Judá, Nabucodonosor, rei de Babilônia, que o deixara ficar, pôs sobre ele por maioral a Gedalias, filho de Aicã, filho de Safã. Ouvindo, pois, os capitães dos exércitos, eles e os seus homens, que o rei da Babilônia pusera a Gedalias por maioral, vieram a Gedalias a Mispa, a saber, Ismael, filho de Netanias, e a Joanã, filho de Careá, e Seraias, filho de Tanumete, e o neto Fatias de Jazanias, filho de Maacatita, e eles e os seus homens. Gedalias jurou a eles e aos seus homens, e lhes disse: não tem mais ser servos dos caldeus? Ficai na terra e servi ao rei da Babilônia, e bem vos irá. Sucedeu, porém, que no 7º mês veio Ismael, filho de Netanias e filho de Elisma, da semente real, e 10 homens com ele, e feriram Gedalias, e ele morreu, como também os judeus e os caldeus que estavam com ele em Mispa. Então todo o povo se levantou, desde o menor até o maior, como também os capitães dos exércitos, e vieram ao Egito porque temiam os caldeus. Depois disso, sucedeu que, no ano 37 do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês do 10º, aos 27 do mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, libertou no ano em que reinou a Joaquim, rei de Judá, da casa da prisão. Ele falou
benignamente e pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia. Ele mudou as vestes da prisão e continuou Joaquim comia pão na sua presença todos os dias da sua vida. E quanto à sua subsistência pelo rei, lhe foi dada subsistência contínua, a porção de cada dia no seu dia, todos os dias da sua vida. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 1. Genealogia desde Adão até Noé, os filhos de Noé e seus descendentes. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jarede, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. Os filhos de Jafé foram Gomer e Magog, e Madai, e Javã, e Tubal, e Meseque e Tiras. E os filhos de Gomer, Askenaz, e Rifate, e Togarma. E os filhos de Javã, Elisá, e Tarsis, e Quitim, e Donanim. Os filhos de Cã, Cuxe, e Mizraim, Pute e Canaã. E os filhos de Cuxe eram Seba e Avilá, e Sebatá, e Raamã, e Sebatecá. E os filhos de Raamã eram Saba e Dedã. E Cuxe gerou Nimrode, que começou a ser poderoso na terra. E Mizraim gerou os Ludeus, e os Ananeus, e os Leabeus, e os Nefatueus, e os Patruzeus, e os Caslueus, dos quais procederam os Filisteus, e os Caftoreus. E Canaã gerou a Sidão, seu primogênito, e a Ete. E os Jebuseus, e os Amoreus, e os Girgazeus, e os Eveus, e os Arqueus, e os Sineus, e os Arvadeus, e os Emareus, e os Amateus. E foram os filhos de Sem, Elam, e Assur, e Arfaxade, e Lude, e Arã, e Uz, e Ru, e Jeter, e Meseque. E Arfaxade gerou a Selá, e Selá gerou a Eber. E a Eber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto nos seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão era Joctã. E Joctã gerou a Almodá, e a Selefe, e a Zarmavé, e a Gerá. E a Adorã, e a Uzal, e Dicla, e a Ebal, e a Abimael, e a Sabá. E a Ofir, e a Avilá, e a Jobate. Todos estes foram filhos de Joctã. Sem, Arfaxade, Selá, Eber, Peleg, Reu, Serugue, Naor, Terra, Abrão e Abraão. Os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael. Estas são as 2 gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, e Quedar, e Abdael e Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Hadad e Temá. Getur, Nafis, Quedamá, estes foram os filhos de Ismael. Quanto aos filhos de Queturá, concubina de Abraão, esta deu à luz a Zinrã, e a Jocsã, e a Medã, e a Midian, e a Isbaque, e a Sua. E os filhos de Jocsã foram Sabá e Dedã. E os filhos de Midian, Efá, e Éfer, e Enoque, e Abida, e Elda, todos estes foram filhos de Quetura. Abraão, pois, gerou a Isaque, e foram os filhos de Isaque, Esaú e Israel. Os filhos de Esaú, Elifaz e Reu, e Jeú, e Jalão, e Corá. Os filhos de Elifaz, Temã, e Omar, e Zefe, e Gaetã, e Kenaz, e Timna, e Amaleque. Os filhos de Reu, Naate, Zerá, Samá e Misa. Os filhos de Ser, Lotã, e Sobá, e Zibeão, e Aná, e Dissão, e Éser, e Dizã. E os filhos de Lotã, Ori, Omã, e a irmã de Lotã foi Timna. Os filhos de Sobal eram Aliã e Manate, e Ebal, Sefo, e Onã, e os filhos de Zibeão eram Aías e Aná. O filho de Ana foi Dizão, e os filhos de Dizão foram Anrã, e Esbã, e Itrã, e Querã. Os filhos de Eser eram Bilã, e Zaavã, e
Cã. Os filhos de Dizão eram Uza e Arã. Estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei sobre os filhos de Israel. Belá, filho de Beor, era o nome da sua cidade, Dinabá. E morreu Belá, e reinou em seus lugares Jubabe, filho de Zerá de Bosra. E morreu Jubabe, e reinou em seu lugar Uzã, da terra dos Temanitas. E morreu Uzã, e reinou em seu lugar Hadade, filho de Bedade. Este feriu os midianitas no campo de Moabe, e era o nome da sua cidade Avite. E morreu Hadade, e reinou em seu lugar Sanlá, de Masreca. E morreu Sanlá, e reinou em seu lugar Saul, de Reobote, junto ao rio Eufrates. E morreu Saul, e reinou em seu lugar Baal-Hanã, filho de Acbor. E morrendo Baal-Hanã, Hadade reinou em seu lugar, e era o nome da sua cidade Paú. E o nome da sua mulher era Metabel, filha de Matred, a filha de Me-Zaabe. E morrendo Hadade, foram príncipes em Edom o príncipe Timna, o príncipe Alva, o príncipe Getete, o príncipe Oolibama e o príncipe Elá, o príncipe Pinão, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Bizaar, o príncipe Magdiel e o príncipe Irão. Estes foram os príncipes de Edom. Capítulo 2. Estes são os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isaque, Zebulão, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Aser. Os filhos de Judá foram Eunã e Selá. Estes três lhe nasceram da filha de Sua, a Cananeia. E o primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor pelo que o matou. Porém, Tamar, sua nora, lhe deu à luz a Pérez e a Zerá. Todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amul. E os filhos de Zerá, Zinri e Etan, Emã e Calcol. E Dara, 5 ao todo. E os filhos de Carmim foram Acar, o perturbador de Israel que pecou na anatema. E o filho de Etan foi Azarias. E os filhos de Esrom que lhe nasceram foram Jeramel, Erã e Quelubai. Erã gerou a Aminadabe, e Aminadabe gerou a Naação, príncipe dos filhos de Judá. E Naação gerou a Salma, e Salma gerou a Boaz. E Boaz gerou a Obede, e Obede gerou a Jessé. E Jessé gerou a Eliabe, seu primogênito, e Abinadab, o segundo, e Simeia, o terceiro. Natanael, o quarto, Arradai, o quinto. Ozem, o sexto, e a Davi, o sétimo. E foram suas irmãs Zeruia e Abigail, e foram os filhos de Zeruia, Abissai, e Joabe e Azael, ao todo 3. E Abigail teve a Amasa, e o pai de Amasa foi Jeter, o ismaelita. E Caleb, filho de Esrão, gerou filhos de Azuba, sua mulher, e de Geriote. E os filhos desta foram estes: Sheser, e Subabe e Ardão. E morreu Azuba, e Caleb tomou para si a Eufrata, a qual teve a Ur. E Ur gerou a Uri, e Uri gerou a Bisabel. Então Esrão entrou a filha de Maquir, pai de Gileade, e sendo ele de 60 anos a tomou, e ela deu à luz a Segube. E Segube gerou a Jair, e este tinha 23 cidades na terra de Gileade. E Jesur e Orã tomaram deles as aldeias de Jair e Kenate, e seus lugares, a saber 60 cidades, todos estes foram filhos de Maquir, pai de Gileade. E depois da morte de Esrom, em Caleb de Eufrata, Abia, mulher de Esrom, lhe deu a Zur, pai de Tecoá. E os filhos de Jeramel, primogênito de Esrom, foram Ram, o primogênito, Ebuna, por Eurém, Euzém e Aías. Teve também Jeramel ainda outra mulher, cujo nome era Atara. Esta foi a mãe de Onã. E foram os filhos de Ram, primogênito de Jeramel, Maás, e Jamim e Equer. E foram os filhos de Onã,
Samai e Jada, e os filhos de Samai, Nadab e Absur. E era o nome da mulher de Absur, Abiail, que lhe deu a Abã e a Molide. E foram os filhos de Nadab, Saled e Apaim, e Saled morreu sem filhos. E o filho de Apaim foi Izi, e o filho de Izi, Sezã, e o filho de Sezã, Alaí. E os filhos de Jade, irmão de Samai, foram Jéter e Jonatas. E Jéter morreu sem filhos. E os filhos de Jonatas foram Pelete e Zazá. Estes foram os filhos de Jeramel. E Sezã não teve filhos, mas filhas, e tinha Sezã um servo egípcio, cujo nome era Jara. Deu, pois, Sezã sua filha por mulher a Jara, e seu servo ele deu a Atai. E Atai gerou a Natã, e Natã gerou a Zababe. E Zabade gerou a Euflai, Euflai gerou a Obed. E Obed gerou a Jeú, e Jeú gerou a Azarias. E Azarias gerou a Elis, e Elis gerou a Eleasa. E Eleasa gerou a Sismai, e Sismai gerou a Salum. E Salum gerou a Jecamias, e Jecamias gerou a Elisama. E foi o filho de Caleb, irmão de Jeramel, Mesa, seu primogênito, este foi o pai de Zife. E Maresa foi pai de Hebrão. E foram os filhos de Hebrão, Corré, e Tapuã, e Requém, e Sema. Jorqueã, e Requém gerou a Samai. E foi o filho de Samai, Maom, e Maom foi para Betesur. E Efá, a concubina de Caleb, teve a Irã, e a Moza, e a Gazes, e Arã gerou a Gazés. E foram os filhos de Jadai, Regem, Jotão, Gesã, e Pelete, Efãs e Saaf. De Maaca, a concubina, gerou Caleb, e Seber e a Tirana. E a mulher de Saaf, pai de Madmana, teve a Seva, pai de Macbena e pai de Gibeá, e foi a filha de Caleb, Acasa. Estes foram os filhos de Caleb, filho de Ur, o primogênito de Efrata, Sobal, pai do Kiriat-Jearim, e Salma, pai dos Belemitas, e Rafe, pai de Beter-Jader. E foram os filhos de Sobal, pai de Kiriat-Jearim, Rarué, e metade dos Menuítas. E as filhas de Kiriat-Jearim foram os Itritas, e os Puteus, e os Sumateus, e os Misraeus, destes saíram os Zorateus, e os Estaoleus. Os filhos de Salma foram Belém e o Neutafitas, e a Tor e Bet-Joabe, e a metade dos Manitas e os Zoreus. E as famílias dos escribas que habitavam em Jabés foram os Tiraritas e os Simeaitas, os Sucatitas, estes são os Queneus, que vieram de Mate, pai da casa de Recabe. Convido a todos para fazer uma oração e agradecer por este dia. Senhor, obrigado, meu Deus, obrigado por esta oportunidade que tem nos dado de ter continuado com a Tua palavra, ler a Tua palavra em nossas vidas, ó Pai. Que essas palavras sejam bênção para nós e que tenhamos todos um dia abençoado. Te louvo e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém.